Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre a arquitetura colonial brasileira, está escrito errado, mas é brasileira, e a arquitetura imperial brasileira. Colonial antes da chegada da família real ao Brasil e a imperial depois da chegada da família real ao Brasil e consequência. Essa é a primeira parte que a gente vai começar a trabalhar com essa estrutura de crescimento arquitetônico das cidades brasileiras que são muito peculiares. São Luís, em particular, eu vou ser bem barrista, a gente vai dar um trabalho mais minucioso para entender por que São Luís é patrimônio histórico e artístico da humanidade. Adoro dizer isso, né? Entretanto, o Brasil é um celeiro gigantesco, porque as cidades brasileiras foram sendo construídas a partir dessa arquitetura colonial brasileira. O clima, ele afetou as técnicas e as características que vieram da Europa. Então, para a gente entender, construir casas no Brasil, do jeito que eram feitas, aqui no país, não eram viáveis para os colonizadores que chegaram. Professor, que arquitetura é essa? A arquitetura das etnias indígenas, feitas com barro, pau a pique e palha. Espera aí, isso não lembra a casa de taipa, que é muito comum, por exemplo, aqui no estado do Maranhão? Por que elas são muito comuns no estado do Maranhão? Porque a gente tem uma influência da estrutura arquitetônica indígena que é muito forte e que não é presente em todos os estados do Brasil. Traduzindo em língua de gente. Os exemplos mais duradouros da arquitetura colonial brasileira vão de 1500 até mais ou menos 1822, que é o período da independência. Mas a gente tem só uma faixa ali para poder entender. Quais são os exemplos mais firmes, mais concisos, mais duradouros? Igrejas. No país inteiro. O que mais se construiu nesse período colonial foram igrejas. Cada ordem religiosa chegava numa cidade, se alocava, construía uma igreja para transitar, acolher e congregar todo mundo ao redor dessa igreja. Principalmente quando você vai, por exemplo, na região central aqui de São Luís, o centro histórico, a Praia Grande, o centro em si. Gente, o que não falta aqui é a igreja. Ah, tem uma aula sobre arte sacra maranhense, dando algumas referências. Pesquise sobre isso. Ouro Preto é, com certeza, a cidade com a maior influência dessa arquitetura colonial, que a gente, nesse caso, chama de barroco, para cá especificamente. O barroco é colonial, todo barroco é colonial, mas nem todo colonial é barroco, por causa dos níveis de diferenças que foram adaptados aqui ao Brasil. Esse período colonial no Brasil, ele pode ser resumido num rigor de estabelecida em regras específicas. E quem mais influencia essas edificações são os jesuítas. Apresentando para vocês uma das primeiras igrejas construídas entre o século 17 e 18 no Rio Grande do Sul, que é a ruína da igreja das Missões de São Miguel, lá no Rio Grande do Sul. Que a gente tem isso aqui, uma igreja barroca que foi construída, que parou a construção, que está só em ruínas, que é uma das primeiras igrejas barrocas do Brasil, né? Próxima. As primeiras vilas brasileiras datam do século 18, já na organização, porque você tem povoamentos. Essas vilas, elas começam a construir casas de taipa de pilão e pau a pique, que são aquelas que eu falei ainda há pouco, a nossa famosa casa de taipa, né? A influência externa é que vai colocando pedras, tijolos, que vão sendo adaptados com novas tecnologias para cá para o Brasil. O interessante é que existiam praticamente padrões para o Brasil inteiro, né? Casas muito altas, coladas umas às outras, para que a ventilação entrasse pela porta da frente, janela da frente, e saísse porque não tinha como ter uma casa, como é o caso aqui em São Luís, que uma tivesse isolada da outra. Residências mais simples, uniformes, construídas alinhadas das ruas. E essas ruas quase não tinham calçadas e menos ainda com um projeto de urbanização com árvores. Por causa disso que a gente sente muita falta disso aqui na cidade de São Luís. Tinham poucas águas. Professor, o que é água? Telhado. Telhado para frente, telhado para trás. Basicamente era só isso. Água da chuva no telhado. Uma caía para frente, da rua, no caso, né? E a outra para o quintal da casa. Cartas régias, o que é isso? É uma espécie de plano piloto que a gente chama hoje. Como eu vou construir casas no Brasil naquele período? Pronto, acabei de mostrar para vocês. Ó, uma água, um telhado, dois telhados, quatro águas e aí vai mudando. Isso aqui lembra muitas construções que a gente tem aqui, mas também tem no Brasil inteiro. Casas simples são construídas com tijolos, vai empilhando um no outro,
quando essas construções eram mais sofisticadas e a pessoa tinha mais dinheiro para investir. Caso contrário, né, a gente fazia o uso da taipa de pilão. O que era o pilão? Né? Se fazia uma estrutura de madeira, uma mistura de água, areia, barro, pedra e óleo de baleia, misturava todinho. O óleo de baleia era só para as construções mais fortes, mais estruturadas. Colocava na estrutura de madeira como um alicerce e ia batendo com o pilão, por isso que é chamado de taipa de pilão. A influência vem da Europa, tanto é que você tem casas que parecem que vieram de algum período colonial lá da Europa, que não é chamado colonial, mas um período bem antigo, que aqui é chamado de colonial, porque é antes da chegada de Dom João VI ao Brasil. Né? Fachadas simples, poucos recursos, condições locais, tudo foi adaptado aqui no Brasil. E essa adaptação criou um estilo bem específico. A imagem diz exatamente o que a gente está vendo. Isso aqui é madeira, isso aqui é barro. Professor, parece com a casa de taipa que eu vi lá no interior da minha. Pois é. E aí depois se cobria com barro e posteriormente tiraram a madeira e colocaram pedras, que é justamente a outra técnica. Mas as casas inicialmente eram feitas dessa maneira. Né? Você tinha dois tipos de casa. A casa térrea, com um pavimento só, e os sobrados, que você tinha mais pavimentos. Algo nesse tipo aqui. Ó. Ei, eu já vi casas desse tipo aqui no centro da cidade de São Luís, que é o centro histórico, que é dividido em 4 bairros. Pois é, essa estrutura aqui é comum nas cidades mais antigas. Vou citar algumas para vocês. Salvador, Recife, né, Olinda, Ouro Preto. Você tem muitas dessas relações de térreo, casas térreas e sobrados. Ornamentação, principalmente nas igrejas e nos palácios, nos lugares mais caros e mais religiosos, mais rebuscados, mais detalhados e que cada igreja, por exemplo, barroca, acabava expressando a ideia, o sentimento, a intenção, a paixão daquela ordem religiosa. Né? As fachadas eram comuns feitos de estuque. O que é estuque? Um reboco feito com barro. Né? Sacadas inteiras, como a gente tem aqui, grudadas na parede, mas muito curtas, só para a pessoa chegar e ficar bisbilhotando a vida dos outros, então pegar um sol, um vento. E você tem um exemplo de um sobrado. Olha só a sacada que eu falei para vocês. A altura do pé direito, que é a altura do piso até o teto, do piso até o teto. Isso é chamado de pé direito. E aqui um piso de madeira. Não tinha laje como a gente conhece hoje. O piso de um andar para o outro era madeira. Certo? Isso aqui é um sobrado. Uma casa colonial típica de fazenda. Eu já vi isso na novela das 6, pois é. Isso aqui é da região centro-oeste para baixo. A gente tem uma referência bem interessante, que é aqui no estado do Maranhão, a gente coloca, né, uma famosa varanda, que o avô chama de alpendre, e coloca a coluna, e taca a rede nas varandas para poder ficar deitado ali no interior, e você contorna a casa inteirinha, porque o espaço é enorme. Nas casas coloniais típicas do Brasil, são referências às casas europeias. É muito comum você achar isso aqui no país. Ó, um casarão tipicamente colonial de uma família rica, porque o das famílias mais simples eram casas térreas. Dificilmente eram casarões desse tipo. Né? Professor, eu já vi isso numa novela das 6, tem muito disso, novela de época. Madeiras nos pisos superiores, reforço nos cantos para a casa não cair, estruturas de cantos bem suportadas, porque senão a parede podia, né? Pouquíssimos edifícios eram construídos em cantaria. O que é cantaria? Pedra. Um bloco de pedra. Na Europa, muitas construções foram feitas com blocos enormes de pedra e resistem até hoje. As nossas eram pedrinhas pequenas que iam encaixando. Você tem mais isso em Ouro Preto porque a quantidade de pedras é maior. Então se arrumou uma nova estratégia para que essa casa fosse construída. Fachadas de igrejas construídas de pedras, porque essas igrejas tinham o objetivo de durar muito, e até hoje elas estão aí, muito tempo. Telhados, inicialmente feitos com palha. Apresentando para vocês, né, a casa de estuque, a casa de pau a pique, né, a casa de taipa, a madeira, barro, faz a bolinha de barro, encaixa lá e cobre com palha. Isso aqui é muito, muito comum aqui no estado do Maranhão. Essa aqui é a casa Torre de Garcia Dávila, na Praia do Forte, na Bahia, que é uma das poucas construções em pedra daquele período colonial, certo? E a gente vai avançar nisso. Normalmente eram feitas assim, depois se fazia o revestimento em estuque.
e, ocasionalmente, quando tinha muito dinheiro, quando o recurso era maior, se fazia em pedra. O Forte de São João, por exemplo, em Bertioga, em São Paulo, esse aqui não é o único. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Forte de Fortaleza, uma cidade bem próxima da gente aqui. Por quê? Porque essas construções precisavam ser mais resistentes. Então, faz toda ela de pedra, porque ela é feita justamente para ser resistente a impactos, entre outras coisas. O estilo tardio renascentista, ou maneirismo português, é justamente uma evolução natural disso. Eu vou trabalhar, né, já com figuras geométricas, mais detalhes, entre outras coisas. Isso aqui é uma influência do estilo renascentista muito tardio, que chega no século XVII e XVIII aqui no Brasil. Né, ou estilo maneirista. Né. E, professor, expressa a igreja da minha cidade. Pois é, essas igrejas que foram construídas no século XVII, século XVIII, tem o que a gente chama de maneirismo. Ela já vai tendo um elemento decorativo, uma torre diferente, uma ponteira específica, né, uma platibanda que esconde. O que é platibanda? Essa parede bem aqui que esconde o telhado. Então, esse tipo de igreja que eu estou mostrando para vocês, essa aqui no Rio de Janeiro, é São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, e essa aqui, São Cosme e Damião, em Pernambuco, são igrejas tipicamente do estilo maneirista ou renascentista tardio. O centro histórico de Olinda é toda essa característica. Ele é tombado e data, né, da época do século XVI, para você ter uma noção. E não é o único. Né? E, professor, isso aqui é muito comum, eu já vi. Pois é. Essa característica de arquitetura é interessante a gente conhecer, porque ela conta a história do Brasil com outros olhos. E aí você percebe como as pessoas construíam na época. Nota, nenhuma dessas construções que eu mostrei para vocês tem ferro, porque não era utilizado na época. É só pedra, barro, água e areia. O barroco e o rococó. Eles dois estão misturados num combo, vamos assim dizer. Onde eles foram muito utilizados? Nas igrejas barrocas brasileiras. Respingou aqui em São Luís? Respingou. Só que na forma da técnica de construção, mas principalmente nesses elementos decorativos. Como são eles? Ouro Preto. Esse aqui é o centro histórico de Ouro Preto. Ou melhor, a cidade histórica de Ouro Preto. Data do século XVII e foi tombada como patrimônio da humanidade nos anos 80, 1980. O interessante sobre isso é que a gente está vendo um pedaço da história do Brasil contada nos prédios, porque eles continuam literalmente conservados da mesma maneira como eles foram construídos no século XVII. E isso antes da chegada da família real ao Brasil. Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas do Campo, projetado para o Aleijadinho. Patrimônio da humanidade também. Né? É autoexplicativo, mas eu falei sobre isso numa aula só sobre o barroco brasileiro. Professor, esse barroco e esse rococó tem a ver com o quê? Com essas molduras de pedra, pedra pura, com esses elementos curvos, com elementos que lembram conchas, flores e curvas, isso é o rococó. E a gente vê isso também espalhado pelo Brasil inteiro, porque a influência e o estilo é dessa maneira. Por exemplo, eu estou passeando pelo Brasil para vocês terem uma noção. Igreja de São Francisco de Assis, na Bahia, olha a grandiosidade. Como foi construída, né, no século XVIII, ela tem todo um acervo e ela não era desse jeito, ela foi ganhando forma, porque levava anos para construir uma igreja dessa. Praça de São Francisco, em São Cristóvão de Sergipe, construída entre os séculos XVIII e XIX. Né? Parece que a gente está vendo uma cena do filme do Alto da Compadecida ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque essas igrejas contam a história, já que elas são as obras do Barroco e do Rococó, essa mistura mais expressivas do Brasil. Neoclassicismo. Nosso último gancho da arquitetura colonial brasileira desse período é o neoclassicismo. Ele começa com a chegada, mais ou menos, da família real brasileira e a gente vai finalizar algumas construções a partir dessa situação. Só relembrar. O barroco e o rococó, ele tem a ver com esse excesso de curvas, né? O estilo tardio, tem que voltar nisso para a gente poder entender. O estilo tardio renascentista ou maneirista português, ele é mais limpo, mas ele traz características da Europa. Né? Pedras com superfícies brancas e detalhes na cor da pedra. Fortalezas, igrejas, conventos e mosteiros. Muito geométrico, muito simétrico. Como simétrico, professor? Se você dividir aqui, ó, o que tem de um lado tem do outro. Mas está faltando a torre. Esqueci de comentar sobre isso. Geralmente, quando uma igreja não tinha as duas torres, tinha só uma, é porque a ordem religiosa é mais discreta financeiramente.
é menos rica. Então, há uma representatividade muito grande nessa questão das torres, e algumas igrejas tinham só a estrutura que era formada da capela, e não tinham a torre, porque o local era mais simples. Então, esse é o estilo tardio renascentista ou maneirista português, que é chamado de estilo chão. Aí a gente passa para o barroco e rococó, que é o bruto do boom da religiosidade, né? E a figura mais importante, não é o único, mas a figura mais importante é Antônio Francisco Lisboa, vulgarmente chamado de Aleijadinho, certo? E chega no estilo neoclássico. Bom, o neoclassicismo já vai ter influência do academicismo brasileiro e do neoclassicismo que vem da Europa. O que é o neoclassicismo? Mais dinheiro, ciclo do ouro, a chegada da família real portuguesa, uma população que precisava de novos e modernos edifícios, independência brasileira e a necessidade de reconstruir a cidade de uma maneira que fosse moderna para a época. Mesmo que o neoclassicismo na Europa já fosse uma coisa meio antiquada, o Brasil ainda ia passar por esse processo. A Igreja da Candelária no Rio é um exemplo disso, mas não é o único. Eu utilizei alguns exemplos bem conhecidos e um especificamente nosso que a gente vai falar em outras aulas. Retorno dos traços simétricos, geométricos, frontão triangular, colunas como se fossem colunas gregas, capitéis, que são aqueles elementos em cima das colunas, degraus, portas altas, pé direito, ou seja, a altura do chão até o piso muito grande, e tudo é grandioso e muito rico. Na prática, olha a diferença dessa igreja da Candelária. Candelária, eu já ouvi falar disso. Sim, teve até uma situação bem complicada lá no Rio, mas isso há muito tempo atrás. Quando ela foi construída? No século XVIII. Observem que tem muito detalhe na fachada. É uma quantidade de informações muito grande. Isso é um neoclassicismo. Frontão, triangular, torres cheias de elementos decorativos, janelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí você tem duas janelas iguais na extremidade, duas janelas iguais aqui, duas janelas iguais aqui e uma no meio. Portas e portadas. A porta principal maior, mas quanto mais portas as igrejas tinham, mais sofisticadas, mais ricas, mais elaboradas, não só as igrejas, mas as ordens religiosas eram. Então, essa aqui era muito rica. Cornijas, platibandas. Cornija é uma espécie de beiral, é como se fosse um beiral na lateral. E alguns deles eram feitos em porcelana, em louça, de tão ricas que eram. Platibanda é como se eu tivesse uma parede que escondesse o telhado atrás, né? Paredes pintadas com cores suaves, rosa, azul, creme, branco, janelas com vergas, ou seja, uma espécie de barra de madeira para poder criar mais altura sobre elas, né? Frontões, colunatas, escadarias, vidros coloridos, vitrais, tudo junto e misturado. Professor, que lugar é esse? Esse aqui é o Teatro da Paz, em Belém do Pará. E eu tentei viajar o Brasil inteiro para mostrar como o neoclassicismo, principalmente depois da chegada da família real ao Brasil, se espalhou. Olha como ele é lindo. Tudo bem que o Arthur Azevedo é mais bonito aqui em São Luís, mas ele não deixa a desejar com ninguém. Mais ainda é o Teatro Amazonas, em Manaus, que é o primeiro teatro mais antigo do Brasil. O nosso é o segundo, não vou deixar isso falar, né? A gente vai falar dele logo numa outra aula. E esse teatro de Manaus, ele tem as características do neoclassicismo puro. Isso aqui são chamados de balaústres. Aqui o frontão é circular. No Teatro da Paz em Belém, o frontão é triangular. Colunas como se fosse um templo grego. Retratos esculpidos, muitas entradas, cheios de muito decorativo. Elementos que lembram, desenhos que lembram tijolos, aberturas, janelas. Quanto mais elemento tiver, mais neoclássico ele é. E aí eu vou fechar o neoclassicismo com uma pitadinha do neoclassicismo no Maranhão, que é um prédio que a gente mal conhece aqui em São Luís, chamado Palácio dos Leões. Mais neoclássico que ele é impossível. Aliás, tem bastante, mas ele é um dos mais belos e mais expressivos daqui do estado do Maranhão, do estado do Maranhão em si. Então eu vou ficar com a imagem do Palácio dos Leões, que é neoclássica, com vocês aqui. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui.